Prezados alunos e alunas do 8º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, sejam muito bem-vindos ao estudo da obstetrícia no programa da disciplina Medicina da Mulher, uma disciplina de extrema importância. Eu sou o professor Tadeu Coutinho e tenho a satisfação, e muito mais, o orgulho de pertencer ao grupo competente de professores do Serviço de Obstetrícia da UFJF. A mim coube introduzir todos vocês no conhecimento obstétrico e fiz a opção por uma exposição essencialmente prática, essencialmente objetiva sobre como diagnosticar e datar uma gravidez. Em função da riqueza de detalhes desses temas e da sua importância, optei também por uma abordagem mais informal do que aquele formato tradicional que eu utilizo há décadas nas salas de aulas presenciais. No entanto, está garantida a minha total disponibilidade para tentar responder a todas as dúvidas que possam surgir, sejam decorrentes desta aula, sejam decorrentes do restante do curso. Portanto, estejam muito à vontade. Podemos, então, iniciar a nossa aula. Bem, um dos objetivos principais da nossa aula, da nossa conversa, é discutir o diagnóstico de gestação a partir de sinais e sintomas apresentados pela paciente e dos exames laboratoriais e seus resultados e os achados ultrassonográficos. E no caso de uma gravidez já diagnosticada, também discutir como calcular a idade gestacional e como prever a data provável do nascimento. Porém, antes de começarmos a discutir esses objetivos principais, vejamos um pequeno glossário com siglas e conceitos básicos que eu elaborei para facilitar a compreensão dos eventos obstétricos nesse início de curso. Por exemplo, BCF, batimento cardíaco fetal, nos indica a existência de um feto vivo e nos possibilita a avaliação da vitalidade desse feto. DUM, data da última menstruação. DPP, no contexto desta nossa aula, dessa nossa conversa, o significado de DPP será data provável do parto. Mais à frente, no nosso curso, vocês terão conhecimento de um outro DPP, que é o descolamento prematuro de placenta, que, como o próprio nome indica, há uma desinserção da placenta da parede uterina antes do nascimento, acarretando graves complicações, tanto para a mãe quanto para o seu filho, incluindo o óbito de ambos. IG, idade gestacional. Beta-HCG. Como vocês já sabem, a subunidade beta da gonadotropina coriônica humana, um hormônio próprio da gravidez, produzido no sincício trofoblasto, é que dá a identidade para este hormônio, porque a fração alfa ela é comum a outras glicoproteínas e hormônios. FU, fundo uterino, ou altura uterina, que nós medimos em centímetros para avaliar o crescimento fetal em cada fase da gestação. Continuando, o S, ultrassonografia ou ecografia. O STV, ultrassonografia transvaginal, importante principalmente nas fases iniciais da gravidez e fundamental para a ginecologia. CCN, comprimento cabeça-nádega, DBP, diâmetro biparietal, são diâmetros fornecidos pela ultrassonografia e importantes para a datação
da gestação. A duração média da gravidez é de 280 dias, então aproximadamente 40 semanas. No seu término, a gravidez é denominada gravidez a termo, quando atinge 37 semanas até menos de 42 semanas, isto é, até 41 semanas e 6 dias. É a gravidez de tempo como conhecida popularmente. Visto esse glossário, esta é a sequência que vamos obedecer nessa nossa aula, nessa nossa conversa. Iniciando, como sempre deve ser feito, pelos aspectos clínicos, tanto no diagnóstico quanto na datação. Após os dados clínicos, sim, é que nós vamos partir para a análise dos exames complementares, mesmo que eles sejam mais efetivos do que o exame clínico em algumas situações. Vejamos, então, o nosso primeiro grande objetivo, que é o diagnóstico de gravidez. O diagnóstico de gestação sempre se baseia na idade gestacional. E a idade gestacional, ela é sempre calculada a partir do primeiro dia da última menstruação, não do último dia da última menstruação, devido à variabilidade bastante frequente da duração das menstruações em cada paciente. Sob o ponto de vista clínico, o evento mais importante, inicial mais importante, é a falta da menstruação, a amenorreia, principalmente nas primeiras 2 semanas de duração de amenorreia, que frequentemente é acompanhada de alguns sinais e sintomas menos intensos. Nesta fase, nós fazemos o chamado diagnóstico presuntivo. Essa paciente tem uma possibilidade de estar grávida. À medida em que essa amenorreia se torna mais duradoura e os sinais e sintomas se tornam mais intensos, nós passamos então a ter uma maior probabilidade de que essa paciente esteja grávida. Então nós fazemos o chamado diagnóstico provável, sempre em direção do diagnóstico de certeza, que sob o ponto de vista clínico pode ser realizado a partir de 14 semanas de gestação. Só para facilitar o raciocínio de vocês, essa idade gestacional corresponde ao final do primeiro trimestre de gestação, portanto, ao início do segundo trimestre de gravidez. Então, quanto ao diagnóstico presuntivo, a amenorreia inicial é o principal sinal, como dissemos há pouco. São também frequentes, muito frequentes, náuseas e vômitos. Quando náuseas e vômitos não alteram o estado clínico da paciente, nós denominamos esse quadro de êmese gravídica. Quando existe um comprometimento do quadro clínico da paciente, e apesar de raro, algumas pacientes necessitam inclusive de se internar para tratamento, este quadro é denominado hiperêmese gravídica, não é hiperemese, hiperêmese gravídica. Também é bastante frequente uma congestão mamária mais intensa do que aquela que a paciente usualmente apresentava antes das suas menstruações, nos seus períodos pré-menstruais. A mama está maior, ela está mais dolorida e está bastante incomodativa. Outros sinais e sintomas podem também ocorrer, como o aumento da frequência urinária, sonolência, tontura e outros menos frequentes.
Em relação ao diagnóstico de probabilidade, além de uma amenorreia mais duradoura, as principais alterações ocorrem no útero e só podem ser detectadas nessa fase da gestação pelo toque vaginal, porque, apesar de poder já ocorrer um aumento do volume abdominal, o útero só pode ser palpado através de um exame abdominal a partir de 12 semanas de gravidez, isto é, a partir do final do primeiro trimestre de gestação. Mas quais são as informações que o toque vaginal poderá então nos fornecer nessa época de gestação? Primeiro, aumento do volume uterino. Também podemos constatar uma alteração da consistência, principalmente do istmo uterino, em relação à consistência do corpo uterino. O istmo uterino fica mais amolecido, é o chamado sinal de Hagar. Também pode ser constatada uma alteração do formato uterino, porque naquele local em que existe anidação, ocorre um abaulamento, e a este abaulamento nós denominamos sinal de Pisca-Seque. Quanto ao diagnóstico clínico de certeza, chama a atenção o sinal de pulsos ou rechaço fetal intrauterino, perceptível a partir de aproximadamente 14 semanas de gestação. Como nós já dissemos, a partir do início do segundo trimestre de gravidez. Em que consiste esse sinal de pulsos? No toque vaginal, o examinador impulsiona o feto pelo fundo de saco anterior. O feto, então, se afasta e, após, retorna ao contato com os dedos do examinador. Por via abdominal, este sinal é menos nítido. Um outro dado importante é a percepção da movimentação fetal, tanto pela mãe quanto pelo examinador, e também a palpação dos segmentos fetais pelo examinador, pelo obstetra, que ocorre principalmente a partir de 18 semanas de gravidez. É interessante que as pacientes de primeiro filho, que nós chamamos de primigestas, elas normalmente relatam o início da percepção da movimentação dos seus fetos semanas, em média 2 semanas depois do que relatam as pacientes que já tiveram filhos, as que nós chamamos de multigestas. Porque as primigestas, elas não entendem que aquilo de diferente que elas estão sentindo correspondem à movimentação fetal. Quanto à palpação dos segmentos fetais, ela fica cada vez mais facilitada à medida em que a gravidez progride. Com relação à ausculta dos batimentos cardíacos fetais, como fazer essa ausculta, nós vamos explicar um pouco mais à frente nessa nossa conversa. O que eu gostaria que vocês guardassem é esta informação, memorizassem essa informação. A frequência cardíaca fetal normal, ela vai de 110 a 160 batimentos por minuto. Então, abaixo de 110, nós temos a chamada bradicardia fetal. Acima de 160 batimentos por minuto, nós temos a chamada taquicardia fetal. Inseri aqui o número 120 porque, até algum tempo atrás, esse era o número correspondente ao limite mínimo de normalidade para a frequência cardíaca fetal. Não é, está incorreto. Mas vocês podem ter acesso a algum livro mais antigo ou algum
artigo menos atualizado que trazem este número, que, como eu já reafirmei, está incorreto. Complementando o diagnóstico clínico, nós podemos utilizar os exames laboratoriais para diagnosticar a gestação. De forma geral, os exames realizados no sangue tendem a ser mais sensíveis do que aqueles realizados na urina. E aqueles exames que se baseiam na subunidade beta da gonotrofina coriônica também tendem a ser mais sensíveis do que aqueles que pesquisam a molécula total da gonotrofina coriônica. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos. O primeiro deles é esse teste rápido de gravidez que é fornecido pelo Ministério da Saúde, é realizado na urina e pesquisa a molécula total da gonotrofina coriônica. De maneira geral, ele se positiva a partir de uma semana de amenorreia. Há testes mais modernos e, normalmente, eles se baseiam na pesquisa do beta-HCG. Tem alta sensibilidade, de maneira geral, podem também ser realizados tanto no sangue como na urina. Alguns exames de sangue podem, inclusive, se tornar positivo a partir de 7 dias antes de diagnosticada a amenorreia. Os exames de urina também podem nos fornecer esta informação, no entanto, de forma menos precoce do que os exames realizados no sangue. Quanto ao diagnóstico ultrassonográfico, a ecografia transvaginal nos fornece mais precocemente os dados do que a ultrassonografia por via abdominal, uma questão de dias, e permite a visualização do eco embrionário com batimentos cardíacos a partir de 6, 7 semanas. Eles podem até ser visualizados um pouco antes, a partir de 5 semanas e meia. Mas também podemos detectar alguns outros dados, inclusive mais precoces, como o saco gestacional a partir de 4 semanas, a vesícula vitelina a partir de 5, 6 semanas, sempre lembrando, para cada embrião corresponde uma vesícula vitelina. A cabeça fetal é bem individualizada a partir de 11, 12 semanas e o mesmo ocorre com a placenta a partir de 12 semanas, já toda formada. Ela vai crescer e vai se especializar, tanto sob o ponto de vista estrutural quanto fisiológico, durante toda a gestação e em decorrência das necessidades crescentes dos fetos. Nesse slide, nós podemos ver a imagem de uma vesícula vitelina e aqui a imagem de uma vesícula vitelina e do embrião, fornecidas por uma ultrassonografia por via vaginal. Muito bem. A gravidez já está diagnosticada, então nós podemos começar a discutir a datação da gravidez, né? Qual é a idade gestacional e quando deverá ser o parto, qual a previsão do parto para essa paciente que nós estamos atendendo. A datação clínica de uma gestação, ela deve iniciar com uma anamnese em busca de informações sobre a última menstruação da paciente. Então, não basta perguntarmos apenas quando foi a sua última menstruação. Nós temos obrigatoriamente que caracterizar esse último sangramento, perguntando qual foi o dia que
que iniciou a sua última menstruação. A importância desse dado, nós já conversamos sobre isso. A outra informação importante é perguntar à paciente se esse seu último sangramento foi semelhante, se foi igual às suas menstruações anteriores. Por quê? Esta paciente pode estar relatando um sangramento que ocorreu num período em que ela já estava grávida. Por exemplo, por causa de uma ameaça de abortamento, ou então um sangramento devido à nidação. Então, esta é também uma característica importante. Uma outra característica que deve ser pesquisada é como eram os ciclos menstruais anteriores dessa paciente. Devemos perguntar se ela estava usando algum método contraceptivo e qual era a duração dos seus ciclos. Vamos exemplificar. Se nós tivermos uma paciente com ciclos regulares de 25 dias e uma outra paciente com ciclos regulares, por exemplo, de 34 dias. Esta paciente de ciclos maiores, quando engravidar, possivelmente ela ovulou mais tardiamente, portanto, engravidou mais tardiamente do que aconteceria com aquela paciente que tem ciclos regulares de 25 dias. Portanto, a gestação dessa paciente de ciclos de 34 dias é uma gestação mais nova, mais recente do que aquela que aconteceria na paciente de ciclos de 25 dias. E esta informação tem importância quando nós precisarmos de tomar algum tipo de conduta numa fase mais adiantada da gestação. Também, a partir da anamnese, nós podemos calcular a data provável do parto, a DPP. Podemos fazer isso através de um calendário comum, contando semana a semana, as 40 semanas, e nós vamos chegar, com certeza, à data correta, né? A data provável do parto correta. Só que é cansativo, e nós não fazemos isso no dia a dia, obviamente. Podemos usar um gestograma, como este, por exemplo, que nós estamos aqui apresentando, em que se coloca uma seta no primeiro dia da última menstruação e ele nos fornece a data provável do parto. Além disso, também nos fornece a idade gestacional durante todo o atendimento pré-natal da paciente. Pode ser feito também um cálculo matemático. E o cálculo matemático mais frequente, o mais utilizado, ele obedece a uma regra, a regra de Nagel. Segundo essa regra, sempre devemos adicionar 7 dias na data do início da última menstruação para calcularmos a data provável do parto. Isso tem como objetivo nos aproximarmos da duração média de uma gestação, 280 dias. No entanto, com relação ao mês em que deverá ocorrer esse parto, os cálculos variam conforme essa última menstruação ocorreu entre janeiro e março ou entre abril e dezembro. Vamos exemplificar. Se a última menstruação ocorreu em janeiro, mês 1, se nós somarmos os 9 meses, nós vamos ter a data provável do parto no mês
1 mais 9, 10, no mês de outubro daquele mesmo ano. Um outro exemplo, mês 3, março. Se somarmos os 9 meses de gestação, nós teremos como resultado uma data provável do parto no mês 12, no mês de dezembro do mesmo ano. No entanto, se, por exemplo, abril, mês 4, se nós somarmos 4 mais os 9 meses, nós teremos como resultado um número 13. E este número 13, ele não corresponde à denominação numérica tradicional e como conhecemos os meses no nosso dia a dia. Janeiro, mês 1, abril, mês 4, dezembro, mês 12. Então, para nós chegarmos a essa denominação tradicional numérica de cada mês, nós temos que subtrair 12. Então, neste exemplo, abril, mês 4, mais 9 meses de gestação, mês 13, menos 12, o resultado, mês 1, mês de janeiro do próximo ano, do ano subsequente. Então, vejam bem, nós somamos 9, os 9 meses, e subtraímos 12. Então, no cômputo geral, nós apenas subtraímos 3, no quesito, no item mês. Então, a partir de abril a dezembro, para nós chegarmos ao mês em que deverá ocorrer esse parto, apenas devemos subtrair 3 e sempre acrescentar 1 ao ano. Isto é, isso ocorrerá no ano subsequente. Vejamos então alguns exemplos no próximo slide. Vejamos um primeiro exemplo. Última menstruação, no dia 13 de 3 de março de 2021. Somamos, como sempre, 7 dias. Chegamos ao dia 20. Mês 3, março, mais 9. Chegamos ao mês 12 do mesmo ano. Então, data provável do parto, 20 de 12 de dezembro de 2021. Um outro exemplo. Última menstruação no dia 20 de agosto, mês 8 de 2021. Somamos os 7 dias, chegamos ao dia 27. Agosto, mês 8, ao invés de somarmos 9 meses, subtrairmos os 12, subtrairmos 12, nós apenas subtraímos 3. E chegamos então ao mês 5, ao mês de maio do ano seguinte. Então, a data provável será no dia 27 de maio de 2022. Mas pode acontecer de que essa última menstruação ocorra nos dias finais de um determinado mês. Então, vejamos aqui um outro exemplo. Última menstruação, dia 25 de 9 de setembro de 2020. Ao somarmos os 7 dias, nós chegamos ao dia 2, mas do próximo mês, de outubro, não de setembro mais. Então, obviamente, nós temos que contar os 9 meses a partir do mês 10. Então, 10 menos 3, 7, do próximo ano. Então, a data provável desta paciente deverá ser em 2 de 7 de 2021. Eu aconselho a vocês a fazerem mais alguns poucos exercícios em casa para sedimentar este cálculo matemático de idade gestacional. Quanto ao exame físico, a palpação abdominal do fundo uterino pode nos dar uma noção da idade gestacional. Vamos nos lembrar de que o útero só é palpável através do exame abdominal a partir de 12 semanas de gestação.
Quando a gravidez atinge 16 a 17 semanas, 17 semanas correspondem a 4 meses de gravidez. O fundo uterino normalmente se encontra na distância média entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical. Nas gestações entre 20 e 22 semanas correspondem a 5 meses de gestação, ele está aproximadamente em nível de cicatriz umbilical. Dessa época até aproximadamente meados do terceiro trimestre, existe uma correlação aproximada entre a altura uterina em centímetros e o número de semanas de gestação. Por exemplo, um fundo uterino, uma altura uterina de 28 centímetros, corresponderia aproximadamente a uma gestação de 28 semanas de duração. Quando a gravidez chega ao seu termo, principalmente a partir de 38 semanas, o fundo uterino ele encosta na reborda costal e as pacientes nessa época se queixam comumente de uma certa dificuldade para respirar, para fazer algumas atividades corriqueiras e também algum dolorimento subcostal. As pacientes de primeiro filho podem apresentar uma diminuição desse fundo uterino nas 2 últimas semanas de gestação e uma diminuição de, em média, 2 centímetros. E essa diminuição, que está aqui demonstrada nessa linha tracejada, nós denominamos de queda do ventre. E ela se deve ao tônus preservado da musculatura uterina dessas pacientes de primeiro filho, que empurra o feto para o interior da cavidade pélvica. Clinicamente, isso pode significar que o parto está próximo de acontecer. Bom, com relação ao exame físico, como nós vamos mensurar, como nós vamos medir adequadamente essa altura uterina? Nós vamos primeiro palpar a borda superior da sínfise púbica, colocar uma fita normal, uma fita usada no dia a dia, flexível, palpamos o fundo uterino, sem pressionar o fundo uterino, e colocamos essa fita entre o dedo médio e o dedo indicador. Dessa forma, nós fazemos uma mensuração correta do fundo uterino. Ainda quanto à datação clínica e o exame físico, são importantes a percepção da movimentação fetal, sobre a qual nós já conversamos, e também a ausculta dos batimentos cardíacos fetais, que na sua normalidade vão de 110 a 160 batimentos. Mas como nós podemos auscultar os BCFs num ambulatório sem muita condição tecnológica, como acontece em geral no nosso dia a dia? Primeiramente, através do estetoscópio de Pinar, este instrumento. Através dele, nós podemos escutar os BCFs a partir de 18, 20 semanas. Também podemos utilizar os sonares, que se baseiam no efeito Doppler, e aqui nós temos um exemplo desses aparelhos, né? E essa ausculta com sonares pode ocorrer a partir de 10 a 12 semanas de gestação, portanto, mais precocemente. Qual é a técnica para fazermos a ausculta com estetoscópio de Pinar?
Porque a ausculta com o sonar Doppler não tem nenhuma característica. Então, é exatamente dessa maneira que se faz a ausculta com o estetoscópio de Pinar. Essa médica colocou o estetoscópio de Pinar no seu ouvido, na sua orelha, no abdômen materno e está contando os batimentos. Perfeito? De acordo com o tempo de ausculta. Ela não está cometendo um erro muito comum quando nós começamos a usar o estetoscópio de Pinar, que é segurar o estetoscópio aqui nessa parte transmissora do instrumento. Você colocando a mão aqui, primeiro, não é necessário, nós estamos vendo aqui, e segundo, que você pode gerar algum ruído que pode interferir na sua ausculta. Então, não é necessário e não deve ser feito. Agora, o ultrassom, importantíssimo na gestação. Um dado que nós não podemos nos esquecer nunca é que essa datação, quanto mais precoce, maior a sua precisão. Por isso é que o ideal seria fazer essa datação no primeiro trimestre, através da mensuração do comprimento cabeça-nádega, o CCN. Ele é tão sensível que ele erra no máximo até mais ou menos 5 dias para lá ou para cá. Então seria o ideal, né? Para mais ou para menos. Mas isso nem sempre é possível. E então a datação ultrassonográfica é realizada já mais tardiamente, no segundo e no terceiro trimestres, quando a imprecisão é maior. E para diminuir essa imprecisão, utilizam-se múltiplos parâmetros, como o diâmetro biparietal, como a circunferência cefálica, como o comprimento do fêmur. Lembrando sempre, precocidade está relacionada à precisão. Como exemplo, nós temos aqui a mensuração, a medida do comprimento cabeça-nádega, lá no primeiro trimestre. Aqui nós temos a cabeça fetal, nós podemos medir o diâmetro biparietal e a circunferência cefálica. Aqui nós temos o comprimento do fêmur, comprimento femoral, e aqui nós temos a circunferência abdominal, que não é utilizada frequentemente para datar a gestação. Ela é mais utilizada para ver o desenvolvimento fetal, porque a partir dela nós temos uma noção do peso do feto. Se esse feto estiver com peso menor do que o devido, nós temos que descartar um crescimento intrauterino restrito, que precisa de ser observado, precisa de ser conduzido de maneira adequada. Se esse feto está crescendo com um peso muito maior do que aquele deveria para aquela idade gestacional, são aqueles fetos que nós chamamos de fetos macrossômicos e que são frequentes nas pacientes diabéticas que não fazem um controle correto da sua glicemia, da sua patologia, do seu diabetes. Considerações finais. Mesmo cumpridos todos os objetivos iniciais da nossa aula, com uma repetição intencional dos dados considerados relevantes na prática diária, avalio também como importante agregar uma nova informação sobre a duração da gravidez àqueles conhecimentos recém-adquiridos por vocês. Durante décadas, a gestação foi dividida, segundo a sua duração, em gravidez pré-termo, a termo e pós-termo. Mais recentemente, esta classificação sofreu algumas alterações. E a principal dela consistiu na subdivisão da gravidez a termo em gravidez a termo precoce, gravidez a termo completo e gravidez a termo tardio. O objetivo desta subdivisão foi dar maior segurança aos recém-nascidos. Por quê?
As crianças nascidas nesse período de gravidez a termo precoce, entre 37 semanas e 38 semanas e 6 dias, e principalmente aquelas cuja duração da gravidez foi mais próxima a 37 semanas, apresentavam com frequência algumas complicações características da prematuridade. O mesmo ocorreu nesse período denominado de gravidez a termo tardio. Aquelas crianças que nasciam entre 41 semanas e 41 semanas e 6 dias, e principalmente aquelas cuja duração de gravidez foi mais próxima a 42 semanas, apresentavam com frequência alguns tipos de complicações muito mais frequentes nas chamadas gravidez pós-termo. Como conclusão, esse período denominado gravidez a termo completo, entre 39 semanas e 40 semanas e 6 dias, é o momento ideal para o nascimento, seja este nascimento espontâneo ou programado, seja através de uma indução de trabalho de parto ou através de uma cesariana. O nascimento anterior a este período só deve ser realizado, só deve acontecer se houver alguma indicação médica que justifique esta interrupção anterior a este período. Esta declaração da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, de que a gravidez oferece uma janela de oportunidades para provermos uma atenção de qualidade tanto para as mulheres quanto para seus filhos, retrata fielmente a importância da assistência adequada à gestação. Na nossa realidade, são muito frequentes as gestações não programadas e, portanto, essas mães não se prepararam adequadamente para engravidar. Como consequência, a assistência à gestação inclui obrigatoriamente o diagnóstico, o tratamento e o controle de problemas de saúde provenientes do período pré-concepcional, não apenas aqueles específicos da gravidez. Além disso, muitas mulheres só procuram atendimento médico e principalmente atendimento ginecológico quando suspeitam de gravidez ou quando engravidam. Também, quanto à assistência aos seus filhos, é inquestionável que a manutenção da vitalidade no período de vida intrauterina é fundamental para a qualidade de vida após o nascimento. Dessa forma, então, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que o conhecimento obstétrico é básico e é essencial no exercício da medicina. Enfim, reitero a todos vocês as boas-vindas do nosso serviço ao universo indispensável e mesmo apaixonante da obstetrícia.